Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Desde já, eu agradeço. Carmum se aproximou lentamente. Seus pés descalços quase não tocavam o solo, como se flutuassem em uma aura etérea de lascívia e escuridão. Com um único gesto, ela ergueu Vitor do chão como se ele fosse um mero brinquedo em suas mãos. Seus olhos brilharam e a suavidade de sua voz era quase hipnótica quando ela sussurrou. "Um caçador planeja nos atacar", disse Carmum, sua voz como seda acariciando os ouvidos do padre. "Ele não é qualquer caçador. Este representa uma verdadeira ameaça ao nosso negócio de almas." A mente de Vitor girava, mas ele se mantinha firme em sua devoção, o prazer e o temor se mesclando em sua expressão. Ao ouvir aquelas palavras, ele soube que o momento exigia ação. Ele sabia que não poderia decepcioná-la. "O que poderemos fazer para detê-lo, minha senhora?" Sua voz saiu quase como um gemido de ansiedade e reverência, desejoso por agradar e ser útil. Carmum, com a graça de uma serpente, deslizou ao redor do poço, suas unhas longas e finas acariciando suavemente os corpos grotescos de seus filhos, maldade e escuridão, que se encolhiam à sua presença, sentindo tanto o prazer quanto o terror de estarem sob seu toque. Seus olhos reluziam de pura malícia, e a luxúria que exalava era palpável e envolvente. Ela caminhou ao redor de Vitor, cada passo ecoando como uma promessa não dita. Ao chegar atrás dele, ela envolveu o padre em um abraço, seus braços gelados e perfeitos, pressionando-se contra seu corpo tenso. Sua respiração quente contra sua orelha e sua voz suave, quase como um veneno doce, sussurrou. "Vamos usar os internos." Ela acariciou seu pescoço com os lábios. "Possuiremos os corpos deles com os bodaques. Eles serão nossa linha de defesa contra o caçador." A ideia fez o coração de Vitor disparar. Ele sabia que o caçador não ousaria machucar crianças inocentes. E esse pensamento o encheu de satisfação. Era um plano perverso, engenhoso e infalível. O calor que se acumulava dentro dele, alimentado pelo toque de Carmum, quase o deixou sem ar. Com a boca seca, ele arfou em resposta. "Como a senhora desejar, assim será feito. Cada interno será um abrigo para os bodaques. Esse caçador não ousaria machucar crianças." O sorriso de Carmum era de puro deleite. Ela então lambeu lentamente o pescoço do padre, o gosto de sua pele a divertindo. A sensação provocativa o fez estremecer. Aquele era o tipo de controle absoluto que ela possuía, não apenas sobre sua mente, mas sobre seu corpo. Dominado pelo desejo, ele já não era mais seu próprio mestre. Carmum, com sua voz baixa e doce, concluiu. "Você é o servo humano mais leal que já tive em séculos. Sua recompensa será grandiosa, Vitor." Ele, já consumido pela luxúria que pulsava como fogo através de suas veias, respondeu com um gemido carregado de paixão. "Servi-la de corpo e alma já me serve como recompensa, minha senhora." Os olhos de Carmum brilharam em aprovação. Ela sempre fora uma mestra astuta em moldar a vontade dos homens, e Vitor havia sido sua obra-prima. Sem dizer mais uma palavra, ela deu a ele o que seu corpo clamava. Carmum o deitou no solo frio do porão, e os dois se entregaram à luxúria, consumidos pelo desejo impuro, enquanto a energia maligna do lugar vibrava ao redor deles, como se as sombras estivessem vivas,
observando e se alimentando da depravação. Ao mesmo tempo, em meio a esse ato profano, Carmum deu um sinal sutil à maldade, que imediatamente obedeceu. O demônio, com um sorriso perverso em seus lábios, comandou os bodaques, suas criaturas fiéis, a se infiltrarem nos dormitórios dos internos. As sombras grotescas das criaturas rastejaram pelas paredes, deslizando pelas frestas das portas, como serpentes invisíveis. Uma a uma, eles invadiram os corpos vulneráveis dos jovens, possuindo suas mentes e almas, transformando-os em peões no plano maligno. Enquanto isso, escuridão sempre nas sombras envolveu o internato com sua névoa negra e espessa, ocultando o edifício da vista de qualquer intruso. Uma escuridão tão densa que o próprio tempo parecia parar dentro de seus limites. Nenhum som escapava, nenhum movimento era notado de fora. A fortaleza infernal estava protegida, pronta para a chegada do caçador. Com o plano em andamento, Vitor e Carmum se deleitavam em seu pecado, seus corpos movendo-se em harmonia com o mal que os cercava. Eles estavam invictos, pelo menos por enquanto. O internato agora era uma armadilha, e o caçador que ousasse cruzar aquelas portas estaria enfrentando não apenas Carmum e seus filhos, mas também as almas inocentes que ele teria que decidir se salvaria ou condenaria. Rafael, Liam e o padre Vitório observavam em silêncio o internato à distância, envolto por uma névoa negra e espessa, quase palpável, como se o próprio ar tivesse se tornado uma extensão do mal que residia ali dentro. Aquele fenômeno, um evento climático sem qualquer explicação natural, carregava um peso opressivo que fazia a pele de Liam arrepiar. Liam, claramente preocupado, quebrou o silêncio com sua voz tensa. "O que significa isso, Rafael?" Kenny respirou fundo, seu olhar fixo na névoa à sua frente. Ele tinha o dom raro de enxergar além da aparência física das coisas, uma habilidade que Lug, o deus a quem era descendente, lhe concedera. Seus olhos, agora brilhando com uma intensidade sobrenatural, podiam ver o verdadeiro horror por detrás daquela névoa. Ele viu as crianças e adolescentes do internato enfileiradas no pátio, mas algo estava terrivelmente errado. Eles não estavam sozinhos. Seus corpos, outrora inocentes, agora eram marionetes, manipulados pelas criaturas sinistras conhecidas como bodaques. Sob o controle de maldade, o demônio responsável por aquela infestação. A revolta tomou conta de Rafael, e sua expressão endureceu de fúria. Padre Vitório, ao perceber a mudança na fisionomia de Rafael, franziu o senho e perguntou preocupado: "O que você está vendo, filho?" Sua voz era carregada de tensão. "O que o deixou tão indignado?" Rafael suspirou, passando as mãos pelos olhos em uma tentativa de dissipar a angústia crescente. Ele sabia que aquela batalha não seria fácil. O inferno estava à sua frente, e o horror que presenciava ultrapassava qualquer mal que ele já havia enfrentado. "O demônio que comanda os bodaques", começou Rafael com a voz carregada de fúria contida. "Ele usou suas criaturas para possuir os internos. Há um exército de crianças e adolescentes nos esperando. São apenas marionetes sob o controle deles. E além dessas pobres almas, os demônios aguardam." As palavras de Rafael pairaram no ar como uma sentença de morte, e Liam estremeceu. Desde jovem ele havia aprendido a caçar criaturas sobrenaturais com o pai e o avô de Rafael. Mas nada em seus ensinamentos o havia preparado para enfrentar algo como aquilo. Era como se o próprio mundo estivesse em um reboliço sobrenatural, uma realidade onde as sombras tomavam formas e ameaçavam devorar o que restava da sanidade humana. Liam, sentindo o peso da responsabilidade, balançou a cabeça em descrença.
Padre Vitório, lutando contra o medo que se infiltrava em seu coração, fez o sinal da cruz, os lábios murmurando uma prece. Aquele lugar não era mais um simples internato, havia se tornado o reino do demônio na terra. Eu aconselho vocês dois a se confessarem antes de entrarmos, disse o padre, sua voz firme, embora suas mãos tremessem levemente. Estamos prestes a atravessar o limiar de algo impuro. Liam, ainda com os olhos fixos na névoa, respondeu tentando manter um tom descontraído, mas sem conseguir disfarçar a tensão que se acumulava dentro dele. Confessei-me antes de vir para Edimburgo com Rafael, mas se quiser me dar absolvição, eu aceito. Padre Vitório deu um pequeno sorriso de aprovação, embora seus olhos revelassem a seriedade da situação. Ele desenrolou um terço prateado em sua mão e, com um gesto cuidadoso, molhou o dedo em água benta que carregava consigo. Aproximou-se de Liam primeiro, traçando uma cruz na testa do jovem caçador, antes de repetir o gesto com Rafael, que permanecia sério e imerso em pensamentos sobre o que estava por vir. Que Deus os proteja de todo o mal e purifique suas almas antes da batalha. Eu os absolvo de todos os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronunciou o padre com solenidade, enquanto os dois homens recebiam o sacramento com uma reverência silenciosa. A névoa à frente deles parecia se agitar, como se estivesse viva, reagindo à presença dos três. Era uma lembrança sombria de que o verdadeiro inimigo não era de carne e osso, mas de escuridão e malícia pura. O vento soprou frio e úmido, e o cheiro de enxofre se misturou ao ar. Dentro daquela névoa, eles sabiam que o inferno os aguardava, com crianças possuídas como suas primeiras linhas de defesa. Enquanto se aproximavam do internato, um silêncio pesado pairava entre Rafael, Liam e o padre Vitório. A névoa negra ondulava ao redor como uma entidade viva, esperando para se lançar sobre eles. Então a voz de Lug ecoou na mente de Rafael com um tom calmo, mas carregado de poder ancestral. Qual é o plano, Rafael? Rafael, concentrado e com a mente já preparada para a batalha, respondeu em pensamento, explicando o que pretendia fazer. Lug, sempre sábio, deu uma instrução direta. Quando estiver perto dos portões, coloque suas mãos no chão. O coração de Rafael acelerou ao ouvir as palavras do Deus a quem descendia. Ele sabia que essa era a chance de quebrar parte do poder maligno que envolvia o lugar. Ao lado dele, Liam carregava o barril de água benta com esforço, enquanto o padre Vitório, com o rosto sério, segurava outro pequeno recipiente do líquido sagrado. Cada passo que davam parecia mais pesado, como se a própria escuridão tentasse detê-los. Conforme se aproximavam dos portões do internato, a névoa negra parecia se contorcer com a aproximação deles, mas logo começaram a notar algo estranho. A presença deles, especialmente a do padre Vitório, que trazia fé viva em seu coração, começava a repelir a névoa. Ela se agitava, recuando ligeiramente a cada passo. Era como se aquela entidade maligna estivesse ciente do poder que se aproximava, do perigo que representavam. Quando chegaram aos portões, Rafael parou abruptamente. O rosto de Liam, cheio de preocupação, se virou para ele, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Rafael se ajoelhou no chão de pedra áspera. As palmas de sua mão pousaram firmemente no solo, e imediatamente seus olhos começaram a brilhar com uma intensidade sobrenatural. Um azul profundo que irradiava poder e determinação. Padre Vitório e Liam o observavam em silêncio, sentindo a tensão se acumular ao redor. Um tremor súbito, como o início de um terremoto, fez o chão vibrar sob seus pés. A terra começou a se abrir atrás deles, formando uma rachadura profunda que seguia um caminho circular ao redor de todo o internato.
O ruído da terra rasgando-se era ensurdecedor, misturando-se com um rugido distante, como se algo muito mais profundo estivesse sendo perturbado. A tensão no ar era quase sufocante, enquanto o círculo se completava, cercando o internato em uma grande vala. Rafael, ainda ajoelhado, sentiu o poder fluir através dele como um rio indomável. Suas mãos tremiam levemente, mas ele se manteve firme. Quando o círculo se completou, ele ergueu a cabeça e, com a voz grave e carregada de autoridade, disse a Liam e ao padre Vitório: "Derramem a água benta na vala." Liam, ainda tentando entender o que acabara de testemunhar, se apressou junto ao padre Vitório. Ambos começaram a derramar a água benta na rachadura recém-criada. Para a surpresa dos dois, assim que o líquido tocou a terra, ele se espalhou de forma impossível. O que deveria ter sido apenas o conteúdo de um barril se tornou uma quantidade abundante, como se uma fonte estivesse sendo liberada. A água preencheu a vala, envolvendo todo o internato em um círculo perfeito, que mais parecia um lago sagrado surgido das profundezas. O choque no rosto de Liam era evidente. Seus olhos arregalados acompanhavam o fluxo da água, que parecia brilhar levemente sob a luz fraca que atravessava a névoa. "Mas como isso é possível?" murmurou ele incrédulo. Padre Vitório, embora impressionado, fechou os olhos e fez o sinal da cruz novamente, reconhecendo que um poder maior, de alguma forma, estava trabalhando através de Rafael. No entanto, havia algo mais naquela água, algo que combinava as forças divinas com os antigos poderes de Lug. O que veio a seguir foi ainda mais aterrador. A névoa que antes se espalhava com liberdade ao redor do internato recuou com um rugido assustador. O som era bestial, uma mistura de dor e ódio, como se a própria escuridão estivesse sendo banida de seu domínio. A água benta, agora preenchendo o círculo ao redor do internato, queimava a névoa negra, fazendo-a se dissipar e recuar para dentro dos portões. Liam, ainda ofegante, olhou para Rafael com uma mistura de admiração e medo. "Você conseguiu, mas o que é isso que estamos enfrentando?" Rafael se levantou lentamente, seus olhos ainda brilhando com o poder de Lug, mas seu rosto carregado de uma seriedade sombria. "Isso é apenas o começo, Liam", respondeu ele, sem desviar o olhar dos portões do internato. "O verdadeiro inimigo está lá dentro, esperando por nós." O ar ao redor deles estava mais leve, mas o peso da missão que tinham pela frente ainda pendia sobre seus ombros como uma espada afiada. Eles sabiam que, apesar de terem rompido parte do poder maligno que cercava o lugar, o coração da escuridão ainda aguardava lá dentro, pronto para retaliar. Carmon sentia um arrepio percorrer seu corpo, como uma onda de gelo atravessando seu ser. Seus olhos se arregalaram por um breve momento, quando reconheceu a presença antiga e avassaladora que emanava de fora do internato. Aquela energia inconfundível ressoava nas profundezas de seu ser. Não era qualquer força, era a de Lug. 1000 anos poderia se passar, e Carmon jamais esqueceria aquele poder que agora pulsava ao redor do internato. O ar ao seu redor parecia vibrar, e o poço onde ela residia há tanto tempo emitia um leve tremor, como se até mesmo a pedra reconhecesse a ameaça que se aproximava. Rafael Kane, descendente de Lug, estava lá fora, guiado pelo poder divino do Deus da luz e da guerra. Com uma expressão de fúria contida e determinação, ela chamou seus filhos, Maldade e Escuridão, que apareceram ao seu lado em questão de segundos, suas presenças sombrias tornando o ambiente ainda mais opressor. "Rafael Kane está sendo guiado por Lug", disse Carmon, a voz baixa, mas cheia de uma força controlada. Seus olhos percorreram os rostos demoníacos dos filhos, seu semblante cheio de gravidade
e uma pitada de frustração. Por certo, seremos derrotados. A confissão caiu no ambiente como um trovão denso e perigoso. Maldade, com seu rosto distorcido por uma fúria natural, rugiu baixo, e escuridão apenas se encolheu ainda mais em sua forma escura, seus olhos malignos brilhando com a consciência da ameaça. Eles sabiam que lutar contra Rafael e o poder de Lug seria quase impossível. Carmum, no entanto, não era uma entidade que cederia facilmente. Mesmo diante da perspectiva de derrota, seu olhar brilhava com astúcia. Caminhando lentamente ao redor do poço, seus dedos acariciando a pedra fria e úmida, ela elaborava seu plano. Sabia que não poderia enfrentar Lug diretamente, mas havia outra maneira de garantir o sucesso de sua missão, de alcançar Balor e permitir que ele se erguesse em sua forma física. Assim que Rafael atravessar os portões, disse ela, sua voz agora cheia de um gélido cálculo. Você, Maldade, deve sacrificar todas as jovens almas. Não precisa usá-las para lutar com ele, apenas as mate, de forma rápida e instantânea. Quanto a você, Escuridão, ataque Rafael e seus aliados com seu grosso, unido com os bodaques de Maldade. Isso irá distraí-lo. Quando ele perceber nosso plano, já será tarde demais. O silêncio que se seguiu à declaração foi sufocante. Maldade e Escuridão ouviram com atenção. Havia uma frieza aterradora nas palavras de Carmum, que demonstrava sua determinação em atingir seus objetivos a qualquer custo. A tensão no ambiente crescia, como uma tempestade prestes a explodir. Enquanto ele estiver lutando, tentando entender o que está acontecendo, eu enviarei o poder de cada uma dessas almas a Balor. O sorriso de Carmum, sedutor e cruel, se espalhou por seu rosto. Assim, ele conseguirá atravessar a barreira mágica do druida e pegar sua escolhida. Os olhos de Carmum brilharam com um mal puro enquanto ela visualizava o plano sendo executado. Sabia que Rafael, como caçador e defensor da luz, hesitaria em sacrificar vidas inocentes. Ele tentaria salvá-las, e isso lhe daria o tempo necessário. Enquanto Rafael lutava, distraído pelas criaturas de maldade e escuridão, Carmum enviaria o fluxo das almas puras das crianças e adolescentes para alimentar Balor, concedendo-lhe o poder necessário para destruir a barreira mágica que o impedia de encontrar sua escolhida. A tensão no ar ao redor de Carmum e seus filhos se tornou quase palpável. Maldade se adiantou, pronto para dar as ordens aos seus bodaques e matar os internos. Ele mal podia esperar para ver o caos que isso causaria. Escuridão, por sua vez, recuou para o fundo da sala, sua presença envolvendo a área em uma névoa negra ainda mais densa, preparando-se para ocultar o cenário do caos que se desenrolaria em breve. Enquanto isso, Carmum, sem tirar os olhos do poço e das almas que ali estavam presas, ergueu as mãos sentindo o poder crescente ao seu redor. Ela podia sentir a aproximação de Rafael e sabia que o confronto estava prestes a começar. Mas, mesmo com toda a sua confiança, havia uma pontada de cautela em seu coração. Ela conhecia o poder de Lug e, por mais que tivesse um plano, sabia que o enfrentamento não seria simples. Preparem-se, meus filhos, Carmum disse com um sorriso gélido nos lábios. O jogo está apenas começando. Quando Rafael abriu os portões do internato, não fazia ideia de que aquele simples gesto estaria sentenciando todos os jovens à morte. O som dos portões rangendo e se abrindo ecoou pelo pátio, envolto em névoa. Um som que parecia anunciar o desastre iminente. Assim que os portões se escancararam, um por um, os jovens, crianças e adolescentes começaram a cair no chão, seus corpos desabando como marionetes cujas cordas haviam sido cortadas. Rafael ficou paralisado, sua mente recusando-se a acreditar no que seus olhos viam.
A morte súbita e silenciosa de tantas vidas inocentes o atingiu com força. Sua garganta se apertou e ele tentou avançar, mas seus pés pareciam grudados no chão, preso em sua própria incredulidade. Não, isso não pode estar acontecendo. Rafael murmurou para si mesmo, a voz rouca, quase inaudível. Ele assistia impotente enquanto as crianças tombavam, seus olhos vidrados refletindo a tragédia. O chão tremeu sob seus pés. O terror se apoderou de seu corpo como uma onda gelada que subia pela espinha. A escuridão enviou seu vassalo, o monstruoso Glosso, que emergiu das sombras, liderando os bodaques que abandonaram os corpos sem vida dos jovens. Eles se moviam com uma fúria silenciosa, prontos para atacar. Rafael mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Seu coração pesava com o horror de tudo aquilo, mas a ameaça diante dele não permitia espaço para lamentar. Ele se preparou, sabendo que teria de lutar, mesmo com a culpa e a dor pesando como um manto sobre seus ombros. Nos fundos do internato, no porão escuro e úmido, o poço de carvão brilhava intensamente. O poder das almas puras das crianças fluía para dentro dele, fazendo-o brilhar como um farol sombrio no centro do mal. Carmum observava com uma satisfação cruel, enquanto as almas eram absorvidas pelo poço, aumentando sua força. Ela sentia o poder se acumulando, mais forte a cada segundo, e com um sorriso de triunfo, direcionou todo esse poder na direção de Baloo, que aguardava impacientemente em Vernes, em frente à casa do professor Lloyd.